tema muito importante, que é o poder da palavra de Deus. Esse é o nosso tema dessa noite, o poder da palavra, o poder da oração, tá? O poder da oração é o nosso tema dessa noite, o poder da oração. Nós vamos entender, aí muitas vezes as pessoas, elas oram, mas elas não sabem por que estão orando. E a palavra de Deus manda orar sem cessar. O que é orar? Orar é falar face a face com Deus. Nós precisamos ter a consciência de tudo aquilo que nós fazemos, ter a certeza daquilo que estamos fazendo é correto e sabemos por que estamos fazendo. Se nós fizermos por fazer e não temos a consciência plena daquilo que estamos fazendo, nós vamos ser bombardeados e enganados pelos espíritos malignos do engano. Mas quando nós temos a consciência, a certeza daquilo que estamos fazendo, não tem demônio do inferno que venha nos enganar ou venha dizer que Deus não está nos ouvindo, que as nossas orações não vão ter resposta, porque nós não vamos ter ouvidos para mentira. Quando nós fazemos algo com a consciência plena no nosso coração e sabemos o que estamos fazendo, demônio nenhum vai impedir a resposta das nossas orações em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. O versículo é o 16, 17 e 18. Vamos começar a caminhar na Bíblia por esses versículos e depois nós vamos andar mais um pouquinho na palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Orar, não pode esquecer, é conversar com Deus. Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, da Bíblia. E nós conversamos com nosso Pai através das orações. A oração que nós fazemos, ela tem um poder tremendo. Quando nós dirigimos a nossa oração, ou quando nós oramos por nós mesmos, nós temos que entender que nós temos a certeza que estamos diante de Deus, Ele está nos ouvindo, e se tem algo que Deus ama, é ver o Filho falando com Ele. Isso alegra o coração do Pai em nome de Jesus. Aqui o Paulo falando aos Tessalonicenses, e o Espírito Santo falando para nós nesta noite, começa falando assim, no versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, no versículo de número 17. E no 18 ele diz, em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Veja 3 versículos simples, mas que ele tem uma profundidade muito grande, e muitas das vezes, esse livro de 1 Tessalonicenses, ele é lido muito pouco. Esse livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele é lido muito pouco pelos evangélicos. E ele é riquíssimo em entendimento e sabedoria para nós. Aqui quando Paulo diz, orai sem cessar, aí nós vamos entender, irmãos, o que é orar sem cessar. Pastor, orar sem cessar, mas como é que eu faço? Eu tenho que orar direto, sem parar? Não, irmãos. O orar sem cessar, que o Paulo está dizendo, é durante o dia, os momentos que nós tiramos para a oração, nós temos que orar por todos os problemas. Nós temos que ter sempre a vigilância de não deixar de estar sempre na presença de Deus, apresentando para Deus todas as situações. Você não pode tirar da mente que você está sempre ligado com Deus e você necessita de estar sempre colocando para Ele os problemas, as situações, as nossas necessidades. Nós precisamos estar durante o dia
colocando diante de Deus as nossas petições, orando a intercessão que está fazendo por alguém, está orando por algum problema pessoal. É isso que é o orar sem cessar. Está sempre nos momentos que nós temos para oração durante o dia, nós está sempre colocando diante de Deus os problemas, as necessidades, orando uns pelos outros. Isso é o orar sem cessar. Ou seja, quando nós estamos fazendo isso, quando nós vigiamos nesta parte, nós estamos sempre diante do Senhor. E quando nós estamos diante de Deus, estamos em oração, nós estamos ali, unidos com Ele. E aí o mal, ele fica muito longe, ele não quer nem saber. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nem o mal nos sucederá, em nome do Senhor Jesus. Além da oração, ela é tão poderosa que quando nós temos uma vida orada, e aí é onde mora o X da questão, o poder da oração. Quando nós temos essa prática de orar sem cessar, nós temos uma vida orada. Não é ficar orando direto e repetindo as mesmas palavras, não. Nós temos uma vida orada. Se nós acordamos de manhã, nós fazemos aquela oração. Não é aquela oraçãozinha de 1 minuto, não. Nós oramos a Deus, consagramos a nossa vida a Ele, consagramos o nosso trabalho a Ele, consagramos todo o nosso ser a Ele, consagramos a nossa família, os nossos passos a Ele. Nós já fizemos o quê? Nós já estamos começando a ter uma vida de oração. Meio-dia nós vamos almoçar, nós vamos ter mais um momento de oração com Deus. À noite e à tarde, nós vamos ter sempre o cuidado de ali orar, mas orar de verdade. Antes de dormir, estar sempre fazendo oração, intercessão, orando por todos. Mas tem que ser a oração, não é aquela oração de 2 segundos ou 2 minutos. Quando nós temos uma vida orada, nós nos deparamos com os problemas e não precisamos orar por eles, porque nós já estamos preparados, nós estamos com a vida espiritual no altar do Senhor. Quando Paulo diz orar sem cessar, é ter uma vida espiritual com Deus. O orar sem cessar é estar preparado para quando nos depararmos com os problemas, você não precisa orar, você vai repreender o mal e ele vai embora em nome do Senhor Jesus. Você conhece aquela passagem de João? É João e o outro não me recordo agora. Ali que eles estavam indo à hora da oração, era o João e o outro. Era João e quem era o outro? Esqueci o nome. João e o outro lá, eles iam à hora da oração, a 9ª lá, está escrito lá, é que não me recordo agora. Era Pedro, exatamente, Pedro e João, exatamente, era o Pedro e João. Aqueles homens se depararam com a situação, com aquele homem pedindo esmola lá, mendigando, né? Ali, pedindo esmola ali, aleijado ali na beira do caminho. E Pedro, quando eles pedem a esmola para aqueles 2 homens de Deus, o Pedro, o que é que ele diz? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Eles não oraram, eles deram a ordem, levanta e anda. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós somos firmes na oração, nós estamos preparados para nos deparar com qualquer situação e resolver em nome do Senhor Jesus. Pedro e João não era diferente de mim nem de você, irmão. O mesmo Jesus que ele serviu é o que nós servimos. O mesmo nome que eles usaram para fazer aquele homem se levantar e andar, é o mesmo nome que Jesus deu para mim e para você. Qual que é a diferença? É que eles determinaram e creram que o nome de Jesus funciona. O nome de Jesus funciona com eles e funciona com mim e com você, Igreja de Cristo. É só botar sua fé em ação, determinar e o milagre acontece, porque é no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós nos colocamos diante de Deus.
É Jesus que nos coloca diante do Pai, para nós orarmos, para nós conversarmos, para nós abrir o coração e contar para Deus tudo o que aconteceu durante o dia conosco. Pastor, mas eu não preciso. Deus, Ele sabe de tudo. Lógico que Ele sabe. Mas se não fosse para nós conversar com o Pai, que filho é esse que não quer dialogar com o Pai? O Pai fala comigo e eu não falo com o Pai. Tem que ter um diálogo entre pai e filho. E quando nós nos colocamos em oração, nós estamos contando, conversando com Deus. E Deus, Ele está ali com os ouvidos atentos, esperando nós abrir o coração e contar toda a nossa vida para Ele. A sinceridade, esta é a oração de coração, com sinceridade. Abrir o coração e ser sincero, sabendo que Ele sabe de tudo e nós não podemos esconder nada dEle. Ali nós temos que dizer: Pai, sei que sou fraco, sou imperfeito, sou falho, errei, mas estou aqui para me humilhar diante do Senhor e te pedir: me perdoa, Pai. E o Pai, Ele perdoa. Ele perdoa e Ele continua me amando. E Ele não guarda nenhum rancor de mim, nem de você, em nome de Jesus. E o que Ele quer ver de mim e de você é essa sinceridade, a humildade, e nós reconhecemos que falhamos. Reconhecer que nós, sem Ele, não somos nada. A nossa vida está entregue nas suas mãos, por isso nós estamos ali dependendo dEle. Nós dependemos de tudo, vezes tudo, dEle. Sem Ele não somos nada. É isso que Deus quer, é por isso que Ele manda orar. Por que é que Jesus orava continuamente? Ou seja, Jesus conversava continuamente com o Pai. E nós temos que conversar continuamente com Ele, é através da oração. O diálogo de Jesus era contínuo, era direto com o Pai. E eu e você não somos diferentes, irmãos. Se nós tivermos essa prática de fazer isso, ter essa consciência, que quando eu dobro o meu joelho, eu sei que eu estou diante do meu Deus, e o que eu depender dEle, eu posso contar, porque Ele não vai me negar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Esse é o meu Deus e o seu Deus. Por isso que o Paulo manda: não tenha preguiça de orar. Ore, sem cessar, não deixe o desânimo tomar conta de você. A oração, ela tem um poder de romper o mundo espiritual, de roubar as muralhas do inferno. É através da oração. O crente que não ora, ele não vence batalha. O crente que não ora, ele não tem testemunho para contar. Ele só tem derrota para contar ou se lamentar para os outros. Mas o crente que tem uma vida orada, ele tem um coração alegre e ele tem testemunhos, porque Deus, Ele quer fazer milagre na vida dos seus filhos, quer operar milagres e maravilhas, porque quem vai ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ninguém no sofrimento ou vivendo uma vida miserável, ninguém vai glorificar o nome de Jesus, porque a pessoa, ela não vai ter força para isso. Então, quando nós somos espiritualmente firmes na fé e temos uma vida orada com Deus, as lutas vão vir, mas nós sabemos que nós não estamos só. A tempestade nós vamos passar sim, o deserto vai vir, nós vamos passar por deserto, mas você sabe que você não está só. A luta é grande, mas nesta luta você não vai lutar sozinho, porque você confia naquele que disse que Ele é fiel e Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Quando nós temos uma vida de oração, nós somos firmes na fé, não duvidamos do que a palavra nos ensina, nos seguramos nela e a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Não existe vitória sem oração. Se nós não tivermos a prática de orar, não vamos ter vitória contra os nossos inimigos. Isso era no passado e é hoje no Evangelho, não é diferente.
Se você olhar no Velho Testamento, os testemunhos de Ezequias, os testemunhos de Davi e de esses grandes homens de Deus, eles venciam as guerras por quê? Porque eles eram homens de oração, dobravam o seu joelho, conversavam com Deus, pediam a orientação de Deus, a resposta do Senhor, e eles tinham a paciência de aguardar a resposta dele. Nós temos que pegar a ansiedade, amarrar ela e mandar para os quintos dos infernos, porque a ansiedade, ela rouba e ela atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos que orar e descansar no Senhor, sabendo que a ansiedade, ela vai me atrapalhar e vai bloquear a minha oração. Então eu lanço a ansiedade fora, oro ao meu Deus, descanso no Senhor e espero o tempo dele, e a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Não seja ansioso, confia nele somente, e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 18. Abra lá, meu amado, em nome de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Aqui Jesus, ele fala uma parábola. Ele fala uma parábola para mostrar para nós como que nós temos que ser perseverantes na oração. Com certeza, quando nós somos perseverantes na oração, confiamos em Deus, não tem por que não ter vitória em nome de Jesus. Aqui Jesus, ele conta uma parábola, dizendo o seguinte, ó, versículo, capítulo 18, foi de Lucas que eu falei? De Lucas, não é? Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus aqui ele conta uma parábola. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos entender esse versículo aqui. Jesus, ele estava dizendo assim, ó, ele falou isso aqui por parábola, o dever do povo de Deus de orar. Nós temos o dever de ser homens e mulheres de oração. Irmãos, já falei e repito, não tem vitória sem oração. Esquece. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Tá, mas se você não usar a fé mais a oração, como é que você vai ter vitória? Eu vou usar só a fé, mas eu não oro. Não tem como. Você tem que usar a fé e unir a oração e dar o grito da vitória em nome de Jesus. E aqui ele continua falando no versículo 2, dizendo, havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Jesus contando aqui uma parábola. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Tinha um juiz que não respeitava ninguém, nem a Deus, mas ali tinha uma mulher de Deus que estava sempre orando ao Pai. Agora, presta atenção numa coisa. Aqui Jesus está falando em parábola para nos ensinar como que nós temos vitória sobre os nossos adversários e nossos inimigos. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, nós podemos estar até próximo do nosso inimigo, ou seja, dos nossos adversários. Mas também ali perto de nós tem homens e mulheres de Deus que oram. E nós temos que ser essas pessoas que fazem a diferença. Nós temos que ser essas pessoas que fazem a diferença. Não importa se o inimigo está perto, mas eu sou um homem de Deus. E eu vou botar ele para ficar bem longe de mim, em nome do Senhor Jesus. Nós não temos que nos intimidar ou achar que a causa está perdida. Essa viúva aqui, ela tinha uma causa, e ela precisava que esse juiz aqui, ele resolvesse, mas eu não queria nem saber. Não temo a homem, não temo a Deus, eu faço o que eu bem entendo. Só que ele esqueceu que acima dele tem o Todo-Poderoso.
pode todas as coisas. E aqui esta viúva, ela sempre ia lá e cobrava. E aí? Não vai fazer justiça? Não vai julgar a minha causa? Ele não estava nem aí. Olha o versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, o tal juiz: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não me volte e me importune, não me importune. E disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o injusto juiz. Irmãos, nós temos que ler a palavra de Deus e prestar muita atenção no que Deus está falando para nós. Jesus está falando para nós: ouçam o que disse o injusto juiz. Ou seja, ele se sentiu tão importunado pelaquela senhora, que ele resolveu, falou: não, eu não aguento mais. E é isso que nós temos que ser perseverante nas nossas orações. A oração da importunação, você tem que orar, o inimigo tem que recuar. Se ele está resistindo, você bota o dedo na cara dele e fala: Satanás, aqui não. Você pode até me resistir, mas eu tenho a palavra no meu coração, eu resisto a você e você tem que fugir. Está escrito: eu resisto ao diabo e ele fugirá de mim. Está escrito na Bíblia, Satanás. Não foi assim que Jesus fez para ele fugir dele, usando a palavra de Deus em Mateus 4? Por que é que nós temos que agir diferente? Nós não podemos agir diferente do que a palavra de Deus nos ensina, a igreja do Senhor Jesus. Do jeito que a palavra diz, ensina, nós temos que fazer, irmãos. Aqui olha o que o cara falou, o juiz falou: todavia, como esta viúva, versículo 5, me molesta, ou seja, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune. Ele se sentiu incomodado daquela viúva ir lá e bater na tecla: eu quero justiça, faz justiça, eu preciso da minha causa resolvida. E muitas das vezes Deus está esperando isso de mim e de você, aquela oração da importunação, aquela oração perseverante. Não é ser repetitivo, nós temos que orar e sempre estar ali, todos os dias, os momentos. Você passou, apontou a causa e continua orando por outros problemas. Você passou ali, apontou a causa, continua orando por os outros problemas. Essa é a oração da importunação. Você não esquece. Deus, ele quer ver que nós não esquecemos, porque Deus não esquece de nada. E muitas das vezes nós oramos, viramos a página e continuamos orando por outras coisas, viramos a página. Nós temos, enquanto não vê o milagre acontecer, você não deixa de orar por aquele problema em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração da importunação em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não desista enquanto você não vê o resultado, não vire a página. Quantas pessoas já deram a causa na justiça por perdida? Com a causa mesmo, falando aqui, fisicamente falando, causa trabalhista, uma causa que você tem lá na justiça, e você deu por perdida. Por que deu por perdida? Você não sabe que, se você tem a consciência que você tem direito, você não está querendo tirar proveito de ninguém, então seja perseverante na sua oração, vá em frente, que a vitória vai vir nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. E aí no 6 ele diz: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Aí ele vem aqui no 7 e diz: e Deus, olha o que Jesus está falando, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, Deus não tarda, Deus ele age na hora certa. Aqui ele está dizendo: você viu o que aconteceu com o injusto juiz? Aquela senhora usou da sabedoria, importunou ele, e o que é que ele fez? Para ele se ver livre dela: eu vou fazer justiça logo e, vou resolver a causa dessa senhora, porque eu não aguento mais ela no meu pé, não. Então é assim que nós temos que fazer: ser perseverante, insistente, não desiste, não desanima, é fervoroso, fé viva no coração,
não está demorando não, porque nós sabemos que Deus não tarda. Aqui Jesus fez uma pergunta, porque tem muitos que dizem, Deus está demorando. Deus não demora. Se Deus, a Deus ele faz justiça sim, por cada um de nós. É só nós ser perseverante na oração, orar, crer e entender que nós estamos diante dele. E aí vem a sinceridade do coração. Tem que ser sincero diante de Deus. Não podemos esconder nada ou ser omissos, porque ele sabe de tudo. Ele quer ouvir da minha boca a minha sinceridade, sai do meu coração a minha sinceridade. É essa oração que Deus me ouve e ele me responde em nome do Senhor Jesus. Oração sincera, oração de coração. É essa oração que Deus responde. Pastor, Deus responde todas as orações? Não. De quem é as orações que Deus não ouve? Eu escrevi aqui um texto para eu responder essa pergunta, porque tem muita gente que faz essa pergunta para nós. Eu vou achar aqui o que eu escrevi, irmãos. Eu vou ler para os irmãos só para eu passar uma listinha. Eu vou passar uma listinha das pessoas que Deus não ouve as orações. Glória a Deus. Aqui, Deus rejeita algum tipo de oração? Ou Deus deixa de ouvir algum tipo de oração? Sim, ele deixa de ouvir. Quando? Ele rejeita as orações daquele que se afastam para não ouvir a palavra dele. Aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, esquece. Deus não ouve a oração dessas pessoas. Do orgulhoso, Deus não ouve a oração do orgulhoso. Isso aqui está aqui, escrito em Lucas capítulo 18, versículo 9. Deus não ouve oração de gente orgulhosa. Tem mais aqui, E aqui ele diz, de marido que não tem consideração com a sua mulher, com a sua esposa, Deus não ouve. Veja como é sério. Uma vida com Deus é uma vida de sinceridade, é uma vida transparente. Nós não podemos achar que porque nós temos um título aí é onde, olha, eu não quero nem entrar nesse mérito. As pessoas se enganam por achar que tem um título de evangélico, que tem Deus na vida ou anda com Deus. Do que adianta ter um título? Do que adianta ir numa igreja evangélica e ela não ter comunhão com Deus? Se tem orgulho no coração, Deus não ouve. Se trata mal um irmão, ou trata mal um familiar, ou trata mal a sua esposa, Deus não ouve a oração dessa pessoa. Tem mais aqui. E não trata mal, e não trata com dignidade a sua esposa. Do que ora sem fé, também Deus não ouve. E aqui tem um texto, o que Deus espera em nossas orações? O que Deus espera é que sejamos sinceros, olha, eu falei agora há pouco. Sejamos sinceros, mesmo porque Ele sabe de tudo, e não há como esconder alguma coisa dele. Ou seja, nós precisamos entender que nós não podemos esconder nada de Deus. Então eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser honesto com Deus e com quem está à minha volta, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho saída. Ou eu sou esta pessoa íntegra,
eu já sei que eu não tenho comunhão com o meu pai. O meu pai não me responde. Por quê? Porque tem bloqueio na minha vida espiritual que impede a minha comunhão com ele. Fácil de entender, né, irmãos? Irmãos, Colossenses capítulo 4, vamos lá. Então aqui nós já aprendemos que Deus ouve as orações do justo, mas do injusto Deus não ouve. Colossenses capítulo 4, rapidamente. Colossenses está logo aí. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Colossenses 4, 2. A palavra fala assim, ó. Amém? Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Velar significa estar espiritualmente vigilante ou alerta, para nos devotarmos intensamente à oração. Devemos estar alertas diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos desse propósito. Aí vem aqui, ó, ficar alerta, aqui que ele fala no versículo 3, perseverar em oração, velando o velar, nós estamos falando do velar, oração velada. E aqui ele diz aqui, ó, Satanás e a fraqueza da natureza humana procurarão nos levar a negligenciar a oração, ou desviar nossos pensamentos para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer. Ou seja, veja que no momento da oração, nós temos que estarmos muito concentrados ali na oração para falar com Deus, porque Satanás está ali observando, tentando lançar coisa na nossa mente, para desviar, ali nos tirar do foco, e ali você pode até estar falando, mas o teu pensamento não está ligado com Deus. Veja como ele é astuto e desgraçado, ele quer nos roubar, nos atrapalhar, até no momento da oração, irmãos. E aí é onde nós precisamos ter uma vida, de oração com Deus, uma vida orada, para no momento que se colocar diante de Deus, se está concentrado, nada vai chegar nem perto da nossa mente, porque nós estamos concentrados, e a nossa mente ali é só nós e Deus. Por isso que nós fechamos os nossos olhos quando oramos, para nos concentrarmos na nossa oração. Tem momentos que, se tivesse muita gente aqui no momento da oração, nós, pastores, obreiros, você não pode fechar os olhos para orar. Nós não podemos fechar os olhos. Tem momentos que nós estamos orando pelas pessoas, nós não podemos fechar os olhos. Mas no momento que nós nos curvamos diante de Deus, dobramos nosso joelho, nós temos que fechar os nossos olhos. Porque se de repente tem gente de fora, um demônio se manifesta, a pessoa está tentando, está cambaleando para cair, porque acontece isso, você tem que estar atento nas pessoas. O obreiro tem que estar ali olhando, pertinho da pessoa, viu que a pessoa está ali começando a ver do pescoço, está em tempo de pular, você já bota a mão, expulsa o demônio. O obreiro não pode fechar o olho na hora da oração. Mas os membros, ele tem por obrigação de fechar, se concentrar, para receber de Deus o seu milagre, a sua bênção em nome de Jesus, e o diabo não roubar, não atrapalhar. Isso tanto na igreja, como em casa, no momento de fazer as suas orações individual, ou junto com o cônjuge, tem que se concentrar, fechar os olhos, dar as mãos ali, e clamar o poder de Deus, concentrado, para não deixar o diabo atrapalhar a sua oração em nome do Senhor Jesus. Porque a carne, ela é fraca, o inimigo sabe disso, e ele entra por ali para tentar nos roubar, retardar os milagres que acontecer nas nossas vidas. E aí o que acontece? O milagre
é retardado, demora a acontecer, a pessoa acha que a oração não está tendo resposta, Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo. Mas talvez nós estamos agindo da maneira errada, nós não estamos vigiando, não estamos nos concentrando naquilo que estamos falando com Deus, estamos deixando o inimigo nos enganar. Quem tem o hábito de acordar 1 hora, 2 horas da manhã para orar, sabe muito bem que não é fácil orar 1 hora, 2 horas da manhã. Se o relógio despertar, você vai lá, dobrar o seu joelho e vai orar, né? Principalmente quando você tem um propósito que você vai orar ali 1 hora de oração, você começa muito bem. Isso nós estamos falando por causa da carne, que ela é fraca. Você quer orar, mas o seu espírito quer orar, mas a carne ela não quer, ela está ali, ó, querendo parar, né? Aí daí um pouco você começa a cochilar, você já está abençoando Deus, ao invés de você abençoar, é mais ou menos isso. Isso acontece, por quê? Porque a carne é fraca. Aí daí um pouco você cochila, não sabe se você está falando, se você está dormindo, aí você desperta, começa a falar com Deus de novo, é assim, irmão. Mas não é porque nós queremos, é porque a carne ela é fraca. Então nós precisamos dominar ela, porque ela não gosta de orar. A carne ela não gosta, ela quer se acomodar para fazer o quê? Nós sofrermos. Para enfraquecer o nosso espírito, para enfraquecer a nossa fé. E aí onde o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai minar a nossa fé, fazendo com que a gente perca a vontade de orar, de buscar a presença de Deus, e aí ele vai ganhando um terreno, é onde as pessoas enfraquecem na fé, e nós não podemos ser negligente nesse ponto em nome de Jesus. Rapidamente para nós encerrarmos. Atos dos Apóstolos, e nós vamos encerrar aqui, Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 16, versículos 6 ao 10, rapidinho. Só voltar um pouco atrás, aí você está em Atos. Atos, capítulo 16, versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 16, capítulo 16, versículo 6, o apóstolo Paulo aqui contando a sua trajetória. Tem momentos que nós queremos fazer as coisas, quando nós somos espirituais, nós entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas, irmãos. Tem muitas vezes que a gente quer forçar a barra e não é o momento certo, ou não é o momento que Deus permite para nós. Por isso nós temos que orar e descansar no Senhor, estar sempre atento à voz do Espírito Santo, porque Ele fala conosco, com certeza, todos os momentos Ele fala conosco, e muitas das vezes, nós, por não vigiar, quem tem uma vida orada, está sempre atento à voz do Espírito Santo, isso pode ter certeza absoluta, e aqui o Paulo, ele estava atento à voz do Espírito Santo. Paulo, ele tinha projeto, nós também temos projeto, eu tenho projeto, você tem sonho, eu tenho sonhos, mas nós precisamos sempre estar alimentando os nossos projetos, colocando na presença de Deus, e aguardando e descansando no Senhor. E muitas das vezes nós, por sermos ansiosos, nós acabamos atropelando o que Deus diz, mas eu não te ordenei ainda para tu ir, porque é que tu está passando por cima das minhas ordens, é mais ou menos por aí. E aqui no versículo de número 6 de Atos 16, o Paulo está falando aqui o seguinte, ó, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Espera aí, mas eles estavam indo e o trabalho deles era pregar o evangelho, levar a palavra de Deus para as pessoas. E a ideia deles era passar por essas cidades, mas só que quem impediu deles ir para essas cidades? O Espírito Santo.
Então Deus é aquele que sabe de tudo lá na frente, nós não sabemos de nada. Nós precisamos entender que necessitamos andar na direção de Deus todos os dias. E muitas das vezes, quantas das vezes a gente quer fazer as coisas, né, por ansiedade, eu vou fazer porque eu sei que Deus está nesse negócio. Como é que eu sei que Deus está nesse negócio? Ele não me confirmou? Se Deus não me confirma na sua palavra, então eu não vou avançar o farol. Parecia bom eles ir lá e pregar o evangelho nessas cidades aqui, mas aqui ele está dizendo, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. E aí vem o 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu também. Percebe, amados, que não é do nosso jeito, não é o nosso querer que prevalece, sim, é o querer e a direção de Deus em nome de Jesus. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? E no 8 ele continua falando, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E o 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Entende agora por que é que o Espírito Santo impediu que eles fossem para a Ásia? Porque o propósito do Espírito Santo de Deus não era que eles fossem para aquela cidade, e sim para a Macedônia. E aí Deus mostra para Paulo. Você vê que Deus ele faz tudo claro, meu irmão. Primeiro o Espírito Santo impede deles irem para a Ásia. Até então eles não entenderam, mas ficaram na dele. À noite o que acontece? O Espírito Santo vem e mostra, Paulo, a direção que vocês iam não é essa que Deus está mandando. Vocês vão pregar a palavra de Deus lá na Macedônia. E aí ele entendeu, e eles foram, meus irmãos. Depois, se você quiser continuar lendo o restante, você vai ver que coisa mais linda. E ali nessa ida eles se converteram, foi lá onde a Lídia se converteu, e a família se converteram, por quê? Porque era o propósito de Deus. Quando nós somos de oração, Deus nos dirige, nós entregamos as nossas vidas e os nossos passos, é Ele que nos dirige, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Só para você entender o poder que tem a oração. Você lembra do Paulo e Silas quando eles foram presos? Amarrados e lançados lá no cárcere inferior? No momento que eles foram lançados, chicoteados e lançados lá, o que é que eles fizeram? Entraram em oração. E ali a palavra diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E naquele momento o que é que aconteceu? Os alicerces do cárcere se abalou e as cadeias se abriram. E o Espírito Santo diz para mim e para você nesta noite, aonde tiver cadeia que está fechado, amarrado na tua vida, elas se abrirão nesta hora em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão e tome posse. Eu tomo posse da meu milagre, porque o Espírito Santo está aqui para abrir portas que o diabo estava fechando na tua vida. O Espírito Santo está aqui para quebrar as cadeias que o diabo estava tentando contra a sua vida. Mas a partir de hoje, essas cadeias, as muralhas do impedimento cairão por terra na minha vida e na minha família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Pode baixar a sua mão e se coloque de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder
das mãos que se levantam. Sim, Senhor, levanta as suas mãos para o céu, igreja de Cristo. O poder da oração. As suas mãos levantadas representam Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Entregue os seus problemas nas mãos dele. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Nós cremos, Senhor, porque sabemos que a nossa oração ela tem poder. Nós cremos na oração porque sabemos que nós oramos em nome daquele que é sobre todos os nomes. E é nesta hora, meu Pai, que eu te agradeço pela sua palavra. Nesta hora eu te agradeço, meu Deus, pelos milagres que o Senhor está manifestando e vai manifestar no nosso meio, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui nesta noite para derramar unção sobre a vida de cada um, meu Pai. A unção que despedaça todo jugo, o Senhor te libere ela agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e aonde estiver algo anormal na vida desta pessoa, aqui ou em casa, volte o normal agora, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós temos aqui o remédio para todos os problemas, é o nome do Senhor Jesus. Ele nos deu o nome que é sobre todos os nomes, e é esse nome que está em ação agora, e aonde estiver barreiras, aonde tiver muralhas, elas cairão por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Espírito Santo de Deus, tenha toda a liberdade para visitar cada um nesta noite, aqui ou em casa, arrancando desta pessoa o mal, tirando dos pulmões desta pessoa a falta de ar, vai arrancando dessa mente o mau pensamento, vai tirando a angústia deste coração, a tristeza profunda, a ansiedade, vai embora em nome de Jesus Cristo. Eu estou te ordenando, espírito maligno do inferno, causador da desobediência, você que causa rebeldia na vida deste jovem, desta criança, eu te repreendo agora na autoridade e poder do nome de Jesus. Toda maldição do inferno, herança maldita do diabo, eu paraliso você agora, em nome de Jesus Cristo. Visita, meu Pai, os nossos familiares, aquele que não puderam estar aqui nesta noite, visite os irmãos que também não compareceram, abençoa a vida deles em nome de Jesus, Senhor. Visite cada família Viva Esperança, visita os membros da nossa família, aquele que estava, meu Pai, afastado da tua casa, traga ele de volta em nome de Jesus Cristo. Eu quebro as forças de Satanás da vida desta pessoa, demônio que estava mantendo esta pessoa no engano, estava mantendo esta pessoa no pecado, eu te repreendo agora, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Sai dela, larga dele, em nome de Jesus. Todo espírito
espírito, causadores do desemprego, causadores da dívida, da assolação na saúde, nas finanças, nos projetos, nos negócios, meu Pai, estende a tua mão agora para a tua igreja e abre as portas dos céus e faz o celeiro transbordar, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É assim que a tua igreja ora, e eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, e desde já eu